Estamos de volta com o Revista da Cidade para falar de um outro assunto de grande importância. Muita gente está sabendo, foi aprovado, passou pelo Congresso já o Marco Civil da Internet, que aí está sendo considerada a nossa Constituição virtual, a gente pode chamar assim. Mas é interessante saber o que muda exatamente na prática, no nosso dia a dia, como é que isso vai interferir não só na nossa vida digital, como também na nossa relação comercial com as empresas que prestam serviço. Para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui, quem está com a gente aqui hoje é a Rúbia Maria Ferrão, advogada especialista em direito eletrônico. Bem-vinda mais uma vez ao Revista, Rúbia, tudo bom? Tudo bem. Tudo jóia. Muitas questões começam a surgir a partir de uma aprovação importante como essa, A gente pode considerar aí um marco, mais um conjunto de leis que vem aí reger uma série de questões importantes na nossa vida, afinal de contas não dá para ficar de fora do mundo virtual hoje em dia. Só que ao mesmo tempo a gente tem que ter uma série de cuidados, porque não foi só um caso que aconteceu, foi uma série de casos de violação desse direito, do sigilo, da privacidade na internet. Então, o brasileiro estava realmente sentindo essa necessidade. A gente pode considerar uma grande vitória, doutora? Sim, o Marco Civil é um bom projeto, Ele traz aí toda uma transparência, de uma forma geral, para os usuários de internet, mas também para as empresas que prestam esses serviços de internet, os provedores. Então, vem aí, o marco vem sustentado em 3 grandes pilares, que a gente fala: a neutralidade, a privacidade e a liberdade de expressão. De certa forma, hoje a gente tem um cenário que as condutas que acontecem pela internet, elas têm uma proteção pela legislação que nós temos. Porém, o Marco Civil, ele vai trazer aí uma transparência maior, preenchendo algumas lacunas que se via. Por exemplo, a gente consegue ter hoje a previsão de quanto tempo que os provedores, por exemplo, têm que guardar os dados que permitirão a identificação dos seus usuários. Porque a gente sabe que grande parte das condutas indevidas na internet, elas acontecem num primeiro momento de forma anônima. Então, a gente depende dessas empresas que prestam esses serviços, tanto de acesso à internet, como serviços de aplicações na internet, para chegar a essa poder divulgar esses dados, essa investigação, E de quanto tempo Quanto foi estabelecido? Para provedores de conexão, que são esses que prestam serviços de internet de banda larga e tudo, o prazo ficou em 1 ano. Para os provedores que prestam aplicações na internet, como por exemplo Facebook, o Google, esse prazo é de 6 meses. São prazos curtos que a gente tem, mas já é uma importante vitória. Espero que esse prazo seja suficiente, Agora vamos falar da questão da neutralidade. O que muda a partir de agora? Então, a neutralidade, ela vai garantir que o usuário, ele tem aí o serviço de dados compatível com aquilo que ele contratou. Então, ele não pode mais ser classificado, ele tem um programa de acordo com se ele baixa mais vídeos. Com o que ele usa. Com o que ele usa. A questão da velocidade não está garantida. Eu posso contratar um pacote de 1 mega, 10 mega, gigas, enfim. Mas eu não posso definir a partir de agora exatamente o uso que eu faço. Se eu baixo mais música, se eu baixo mais filme, se eu só uso o e-mail, isso não pode. Não, ele vai ser compatível com o serviço que ele contratou, justamente para ter essa neutralidade, para que o usuário, ele não seja aí classificado de acordo com o serviço que ele consome, ou que ele utiliza aí na internet. O que faz muito sentido, Sim. Que aí fica um serviço como, por exemplo, o correio. Você paga para o transporte daquele objeto, daquela carga, e não de acordo com o conteúdo daquela carga. Faz sentido. Faz muito sentido, justamente. E o Marco Civil também traz aí alguns pontos importantes no que tange, que é uma crítica até que se faz, que é com relação à remoção de conteúdo na internet. Porque hoje, hoje, como é que funciona? A decisão por retirar esse conteúdo é do provedor. Então, o usuário acaba conseguindo resolver grande parte das ofensas notificando o provedor, e as coisas são resolvidas extrajudicialmente. Com o Marco Civil, essa discussão foi transferida para o Judiciário. Então, a única obrigação de remoção extrajudicial seria em hipóteses de vazamento de imagens em cenas de nudez ou aí de ato sexual. Então, essa é uma crítica que acabou sendo feita, porque a gente vai contar com a morosidade da Justiça,
além de, né, lotar mais ainda, né, como se já não tivesse muito processo, e isso vai calhar em uma morosidade muito maior. Afinal de contas, as pessoas vão ter esses dados disponibilizados na internet por muito mais tempo até conseguir uma decisão judicial que pode demorar muito tempo. Justamente, as vítimas, existem outros tipos de ofensas que também são muito graves, né? A gente vê uma pessoa que tem a honra aí violada, violação de direitos autorais, violação, concorrência desleal, violação de software, enfim, diversas outras questões que são igualmente importantes e deveriam, de certa forma, continuar um entendimento que já era sedimentado pelo STJ, que o provedor, sendo notificado, ele tem que tomar uma decisão, se retira ou não o conteúdo, e se não retirar, passa a responder por ele. O marketing dirigido também, a partir de agora, passa a ter uma outra regra, né? Isso. Uma questão importante do Marco Civil é que ele vai zelar pela transparência. Então, isso trouxe uma importância de que os provedores coloquem nos seus termos de uso exatamente que tipo de dado que é coletado, qual será o uso que vai ser dado dessas informações, e ele zela que isso seja claro. Não adianta colocar lá textos enormes, né, que, com letras miúdas, que o usuário muitas vezes nem entende, né, o que está escrito. Então, precisa ser claro qual a destinação que vai ser dada daqueles dados, porque há uma proibição aí de filtrar, né, essas informações. Porque tem interesse comercial nessas informações. Isso. Então, o usuário, tem que haver essa transparência com o usuário do serviço, que será feito pelos termos de uso. Tá certo. Tá bom. Bom, ainda não está aprovada, ainda não está valendo. Já foi aprovada pelo Congresso, falta ainda passar pelo Senado, pela sanção do Senado. E também pela presidente, né? Com a sanção final, né? Final. Tá certo. Bom, vamos aguardar. Claro que novidades a gente vai falar para vocês aqui no Revista da Cidade. Deixa eu agradecer então Rúbia Maria Ferrão, que é advogada especialista em direito eletrônico e esteve com a gente hoje para esclarecer. Obrigada, viu? Obrigada. Mais esse importante tema. Até a próxima, viu, Rúbia? Próxima. Obrigada. Tchau, tchau. Eu sei que você está muito curioso